E o tema de hoje é o silêncio não perdoa. Silêncio não perdoa. E eu não sei como que você, se você viu a divulgação, como que você entendeu isso. Porque eu acho que essa frase ela tem duplo sentido, né? E aí assim, eu não quero resolver esse problema não. Do sentido que chegar aí está valendo. Mas quando a gente pensa nessa frase, o silêncio não perdoa, a primeira ideia que veio na minha cabeça foi que o silêncio no sentido de ele não ajuda a perdoar. Tipo, o silêncio ele não ajuda o perdão a acontecer. O silêncio não perdoa, tipo, o pessoal diz, o tempo não perdoa, né? O silêncio não perdoa. Ele não ajuda a perdoar. O silêncio ele não coopera com o perdão, nem para os ofendidos e nem para os ofensores. O silêncio diante de uma grande mágoa, ele não ajuda a perdoar. Nesse sentido, o silêncio não perdoa. Mas talvez o sentido que mais eu queira hoje tratar aqui com vocês, e a gente vai acabar falando do outro sentido também, é de que ele não perdoa o silêncio, sabe? O silêncio ele acaba vindo à tona e fazendo um estrago grande na sua vida, na pior hora e do pior jeito. Ele não perdoa, tipo, ele vem e dá na sua cara, depois de um tempo. Há quem diga que o silêncio é uma expressão de sabedoria, mas eu acho que o silêncio, às vezes, até o tolo passa por sábio, né? Mas há um silêncio que machuca, um silêncio que impede as coisas de serem tratadas. Há um silêncio que tira a possibilidade do perdão. E ele tem esse efeito, né? O silêncio é um bumerangue. Às vezes você joga assim, tem uma situação, um cenário, um drama, uma coisa acontecendo na vida, uma mágoa, e você usa o silêncio como ferramenta. Achando que o silêncio vai resolver, e parece que você jogou, né, aquilo para frente com o silêncio. Mas ele volta. Ele volta depois rodando assim. Eu fui ver porque é que um bumerangue vai e volta, diz que é porque uma asa vai na frente para lá e a outra fica puxando no movimento de cá. Eu não entendi não. Mas eu entendi que tem uma força levando e tem uma força trazendo. E talvez a força que faz a gente usar o silêncio como esse bumerangue que a gente joga para fora, assim, a mágoa, joga para longe, que a gente não quer tratar, não quer conversar sobre isso, seja a força da gente, da nossa covardia, né? De tratar as questões, a gente vai jogando para frente. Mas as próprias questões, elas ficam mandando esse negócio de volta. Então o silêncio ele gera esse efeito bumerangue na vida da gente. Eu fui uma vez para uma psicóloga numa terapia, e a gente conversando sobre criança, e ela falou algo para mim que me marcou. Porque na época a gente estava preocupado com algumas questões em relação aos nossos filhos e tudo, e ela disse, falando sobre o medo, ela disse que o medo é uma consequência do não dito. E aí, como aquilo não foi dito, como aquilo não foi conversado, como o silêncio ele se instalou diante de uma situação, diante de uma dor, diante de um cenário esquisito, o silêncio ele imperou, isso surgem aí os medos. Embora o falar de qualquer jeito a gente sabe que machuca. Tanto que Jesus diz que a gente é contaminado não é por aquilo que entra na boca, mas é por aquilo que sai, não é? Então falar de qualquer jeito na hora errada machuca, mas o silêncio ele adoece. O silêncio como resposta aos nossos conflitos, ele adoece. Você pode até calar por um momento, esperando o momento certo de falar e o jeito certo de falar. Eu não estou defendendo aqui interessante que no meio evangélico, às vezes se tinha umas conversas, dizendo que ninguém podia esconder nada um do outro. O casal se falava muito isso. Disse que tudo que você viesse na sua cabeça, você tinha que falar para o seu cônjuge. Se você saiu na rua e você estava na rua e viu um homem bonito passando e você desejou aquele homem, você precisava chegar em casa e dizer para o seu marido, eu desejei hoje um homem na rua. Isso para mim é um absurdo. Porque ninguém aguenta a sua mente, só você. Nenhuma relação sobrevive diante desta mente totalmente sem filtro. Mas o silêncio como covardia,
O silêncio como forma de fugir dos nossos problemas e das nossas lutas como família, ele é extremamente adoecedor. Quantas famílias têm adoecidas pelo não dito, o não conversado, porque não se conversa sobre isso. Quantas famílias adoecidas pelos segredos de família, os segredos, aquela história que ninguém conta, e fica todo mundo, e o pior é que às vezes fica até patético, né? Porque todo mundo sabe. Chega uma hora que esse segredo de família, todo mundo sabe, mas não se conversa sobre isso. Por causa de vergonha, de culpa, de pudor, de tentativa de ser Deus, de ser super-homem ou Mulher Maravilha. Talvez. Existem esses segredos de família, e quantas famílias têm adoecido também, adoecidas por causa dos assuntos proibidos. Não pode conversar sobre isso. A gente vai aprendendo, parece que nas nossas covardias de se relacionar, nosso medo de se relacionar, a gente vai aprendendo que o silêncio ele é um negócio extremamente, parece que é fantástico, né? Porque é um negócio que você instala e parece que você está conseguindo enfrentar aquilo lá, mas é o bumerangue, ele vai e ele roda, 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 e quando ele vem para desgraçar a vida da gente. Não podemos nos calar. Nos falta habilidade para conversar, nos falta coragem para conversar, nos falta sabedoria para conversar. E nós nos resumimos como família mantendo conversas superficiais. Nós não vamos na profundidade. A gente não sabe fazer isso. A gente tem vergonha de fazer isso. Aí fica um, vai lá conversar com ele. Não, vai tu. Aí vai lá conversar com ele. Não consegue conversar, porque não sabe conversar. Não foi treinado para conversar. Trata as questões por superficialidade, sem aprofundar. Porque tem medo de mexer. Porque vai mexer e parece que quanto mais você mexe, mais dá problema. E a superficialidade, ela parece ser aí, então um caminho mais fácil, mais confortável, mas de uma consequência terrível. Eu tenho visto isso, meu povo. Eu não estou falando isso aqui à toa, não. Eu tenho visto problemas não conversados, silêncios, que não perdoaram aquela relação. Assuntos não proibidos, que não perdoaram aquela relação. E quando eu falo relação aqui, é relação marido-mulher, relação mulher-marido, relação pais e filhos, mãe e filho, mãe e filha, marido, pai e filha, sogra, sogro, tá? A família é tudo isso. Não perdoa. Não é sem jeito não, mas vai ter reparo para que vai precisar ser feito. E aí hoje, quando eu estou falando disso, vocês acham que eu vou falar de quem? De uma família da Bíblia, assim. Eu vou falar de uma novela bíblica de família. De uma tragédia explícita. E quando eu vou buscar esse texto aqui hoje com vocês, a tentativa nossa é que essa tragédia explícita, ela nos ajude a enxergar as tragédias implícitas que nós temos na nossa casa. Por causa desse silêncio, dessa covardia, desse compromisso com a superficialidade nas nossas conversas. Vocês acham que eu vou falar de quem? A família de Davi. Família de Davi. Porque pensa numa família bagaço. Um homem segundo o coração de Deus, né? Mas assim, com uma realidade assim, uma dificuldade de relacionamento, de falar as coisas com tranquilidade. E vou pegar uma tragédia da família de Davi. 2 tragédias, uma tragédia só, uma novela. Dava para fazer um seriado, uma novela, e fazem, né? A Record tem. Então assim, dá para fazer um filme com esse negócio aí. Lá em 2 Samuel capítulo 13. E nós temos alguns personagens nessa história. É a história de Amnon, Tamar e Absalão e Davi. 4 personagens. Então nós temos Davi, o rei,
não precisa de apresentação, né? O rei Davi, Davi Golias, beleza? Pastor de ovelha, Davi, o rei. Aí depois você tem nessa história Tamar, filha de Davi, irmã de Absalão. Tamar, uma jovem linda, virgem, como diz o texto destaca isso, né? Uma jovem desejável. Aí você tem, na mesma história, você tem Amnon. Eu sempre chamei de Amon, é Amnon. Tem um M, um N, um O, é Amnon. Apaixonado loucamente, uma paixão doentia por essa irmã Tamar. Ao ponto dele ficar assim pensando nela dia e noite. Dele deitar na cama e ficar triste, porque quer ter ela e não pode. Aí tem Absalão. Absalão, o irmão de Tamar, filho de Davi também. Guerreiro, forte, bonito. Diz que ninguém era bonito que nem ele. Aí começa o drama nesse capítulo, depois você vai ler ele todo. Porque quando Amnon quer ter Tamar, e ele, sabe, ele cria um jeito, ele dá um jeito, ele cria uma novela. Ele vai em Davi e diz, olha, eu queria que a tua filha, Tamar, fosse lá fazer uns bolinhos para mim. E aí Davi pega, então tudo bem, pode ir. Aí ela vai fazer esses bolinhos para ela. Quando chega lá, ele fica lá fingindo que está doente, mas querendo se aproximar dela, e aí pede que ela venha servir os bolos para ele no pé da cama dele. Olha o que diz o texto, meus irmãos. 2 Samuel 13. Amnon disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão. Nessa época, não se falava nem ainda, né, nesse negócio de que não é não, né? Não, meu irmão. Não me faça essa violência. Não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. Eu vou dizer para vocês que eu acho que a pessoa mais saudável, emocionalmente, relacionalmente, nessa história toda é Tamar. Porque ela não ficou em silêncio. Ela colocou o que ela sentiu para fora. Ela externou. Mas não adiantou. Ela ainda diz, o que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Ela aprofunda a conversa. Mas ele está cego. Ele está cego. Ela ainda diz, fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Ela está tipo assim, vamos resolver isso, vamos conversar. Não faça isso, ninguém faz isso em Israel. Como é que eu vou ficar? E como é que você vai ficar também? Você vai ser desonrado. Também, e eu também. Vamos falar com o nosso pai, ele deixa a gente casar, porque parece que não era filho só de pai, né? Deixa a gente casar. Ela está ali argumentando. Versículo 14, eu me arrepio de ler esse versículo. Mas Amnon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Amnon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Eu vou ler uns trechinhos e vou fazer uma pergunta, tá? Depois eu vou ler outro trechinho e vou fazer outra pergunta. E a pergunta que eu quero fazer diante desse trecho aqui é: por que você não conversou com a gente? Sabe quando acontece uma desgraça assim? Essa é uma frase que geralmente os pais fazem, né? Por que você não conversou com a gente? Ou que o marido faz sobre a esposa: por que você não conversou comigo? Ou a esposa fala: por que você não conversou comigo? Por que você não me falou o que estava acontecendo?
Definitivamente, Davi não tinha diálogo com seus filhos. Isso é visível quando a gente vai lendo toda a história. Não tinha diálogo, ele tinha uma paixão louca pelos filhos, mas não tinha conversa nenhuma. Lá na frente, depois que ele briga com Absalão, e Absalão volta a morar 2 anos num lugar que ele permite, mas eles ficam sem se encontrar, sem falar um com o outro. Por que eu estou falando como cenário ideal? Por que você não conversou com a gente? Por que o filho não conversou com o pai? Por que o filho não conversou com a mãe? Por que o filho não conversou, o cônjuge não conversou com o outro? Por que esse assunto não veio? Por que ele não chegou? Porque Tamar conversou. Por que ele não foi lá conversar com o pai? Pai, eu estou sentindo isso. Por que ele não foi conversar com uma outra pessoa, um outro irmão? Não, ele foi conversar com um cara que ajudou ele a maquinar o plano. Não tinha ambiente familiar para se conversar sobre um negócio desse, esdrúxulo. E aí a pergunta é: existe ambiente familiar para que nós tenhamos conversas desagradáveis? Existe ambiente familiar para que um filho, uma filha, um cônjuge venha falar algo que será difícil de ser digerido? Existe isso? É uma pergunta que eu faço e é um desafio que no final eu vou dar aqui algumas propostas de caminho. Nós precisamos conversar mais. Muita coisa. Se a gente tivesse conversado, feito 2 pessoas adultas, nós teríamos resolvido. Por isso que nós não podemos optar pelo silêncio. O silêncio não perdoa. Ele volta como um bumerangue depois, destruindo um bocado de coisa. A gente precisa conversar e conversar profundo, precisa aprofundar as nossas conversas. O texto continua, e esse texto é muito difícil, é difícil até de ler. E em 2 Samuel 13, continua o versículo, ele diz: logo depois, Amnon sentiu, depois que violentou ela, uma forte aversão por ela. Mais forte do que a paixão que sentia. Ele estava apaixonado por ela, não foi? Depois que ele fez a desgraça que ele tinha para fazer, ele sentiu o quê? Aversão. Saiu da paixão para o abuso. A paixão que cometeu um abuso, que depois ele sentiu abuso. Aversão. E disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse, mais uma vez Tamar, mesmo depois da violência, conversando: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, lhe disse: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestida de túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Meu povo, entra Absalão. Versículo 20, Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Uma pergunta que não tem resposta, porque não precisava ser respondido, era óbvio. E notícia dada. Ele jogou para fora. Aí o que é que Absalão diz para Tamar? Agora acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Ah, que vontade de puxar os cabelos de Absalão. Porque ele sabia ser macho, mas maturidade não tinha nenhuma. E vocês vão ver depois porque que ele foi macho. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ela fica lá. Ele acolhe ela. Ele sente a dor dela.
mas ele não acolhe a dor dela. E a pergunta depois desse trecho, por que a dor não foi acolhida? Essa história dele dizer para ela, calma, ele é teu irmão, é como se fosse assim, não vamos fazer confusão. É como se fosse jogando pano morno em cima de uma situação que era vexatória, que era difícil de resolver. E geralmente a gente faz isso com os problemas difíceis de serem resolvidos. A gente encontra um argumento cala a boca. O argumento cala a boca, ele é teu irmão. E ele ainda dá um conselho para ela, não se deixe dominar pela angústia. Como não se deixe dominar pela angústia? Só quem já sofreu algum tipo de abuso pode imaginar o que essa mulher passou. E mesmo isso sendo comum na sua época, não deixa de ser, e a própria Bíblia define como uma violência. Não é porque algo era comum que não era violência. A palavra dele parece que ser uma palavra de calma, é tipo assim. Quantas vezes a gente está na família e alguém vem com uma dor e a gente quer calar aquela dor. A gente quer dar uma resposta rápida e pronta. A gente quer simplesmente chegar ali e dizer, mas todo mundo passa por isso. Tem as frases, pessoal. Tem as frases que a gente usa para calar a boca de alguém que vem trazendo uma dor. E nós pegamos esta dor e não acolhemos. Nós ficamos mais ocupados em abafar a dor do que de fato de ouvi-la, de acolhê-la. Às vezes por falta de maturidade, por falta de sabedoria, porque a gente não sabe lidar com aquela situação. Eu não estou com essa palavra julgando ninguém que fez isso, porque todos nós somos muito perdidos também. Mas o que eu quero deixar claro, e com essa história isso fica muito claro, esse acolhimento, ele não tratou nada, porque não foi acolhimento. Foi assim, fica quieta, cala a tua boca, é teu irmão, não fica angustiada e mora aqui comigo. Sabe aquele jeitinho que a família dá para pegar um problema e jogar ali? Foi isso aí. Talvez você passe por esse mesmo, não, você está julgando mal Absalão, né? Absalão, seu irmão fez algo mal contra você, agora calma-se, minha irmã, ele é seu irmão. Eu acho esse discurso aqui, absurdo. Ele é seu irmão. É tipo assim, não fica irritada não. Não se deixe dominar pela angústia não. Como se ele estivesse dando uma palavra de sabedoria ali. Abafou. Instalou o silêncio. Instalou o silêncio. Segundo Samuel 13, aí no 21 e 22, o texto continua e diz que ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. Capacidade, muitas vezes, que nós temos como seres humanos de ficarmos tão furiosos e não fazermos nada. A fúria parece que não produziu fruto nenhum. Ele ficou lá com raiva, deve ter ficado sem falar, porque na Bíblia não fala em momento nenhum que ele chamou a mão para conversar, que ele quis saber o que era, de que ele chegou a Tamar para poder ter uma conversa. Não, parece que aquele assunto ficou ali naquele cala-boca de Absalão. Aquele cala-bocazinho de Absalão ali ficou ali. Entende? Versículo 22 diz que Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Quantas vezes algo acontece, uma tragédia acontece, e nós não conversamos. Nós fazemos só guardar aquele ódio no coração da gente. Aí a pergunta aqui, tanto para Davi como para Absalão, é por que eles ficaram calados? Davi ficou furioso, mas não fez nada. Absalão não falou nada com ele, com o irmão, nem bom e nem ruim.
nem bom e nem ruim. Embora estivesse, como diz o texto, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Percebe como o silêncio não perdoa e como ele não é um caminho para vivermos famílias saudáveis? A gente precisa falar. A gente precisa aprofundar as conversas. Casais, aprofundem as conversas. Pastor, se for aprofundar, vai dar problema. Eu disse, o maior problema vai dar se você não aprofundar. Vai dizer assim, aprofunde a conversa. Pastor, mas se aprofundar, vai dar briga. Aí eu digo, mas se não brigar, vai separar. Então aprofunda. Pede sabedoria. Vai com calma. Mas não fica pegando as coisas, nem disse nada, nem de bom, nem de ruim. Embora odiasse o seu irmão por causa da violência que ele tinha feito com Tamar. Lembra do bumerangue? Olha o versículo seguinte. Ele começa dizendo 2 anos depois. Você percebe por que o silêncio às vezes, ele parece ser algo eficiente? Ele trouxe 2 anos de paz. 2 anos depois. É o bumerangue voltando. Sabe por que acontece 2 anos depois? Vocês devem conhecer a história. Absalão inventa uma festa, vai falar com o pai dele, que quer fazer a festa. Davi deixa fazer a festa. Diz que ele queria muito que Amnon não fosse. Que ele queria muito que Amnon não fosse lá na festa. Davi deixou Amnon ir. Foi o que Absalão fez? Quando Amnon estava embriagado, ele mandou matar o seu irmão. Lembra que eu falei que é uma tragédia explícita? Que nós temos as nossas tragédias implícitas. Quantas vezes nós guardamos, não falamos nada nem bom nem ruim, igual o Absalão. Encontramos um jeito de dar um cala-boca naquela situação. E achamos que as coisas vão se resolver, mas 2 anos depois, e esses 2 anos depois pode ser 10, 15, 20. 2 anos depois, vem a tragédia. E a gente diz, mas esse cara foi muito cruel, Absalão, mandou embriagar o cara, foi lá, matou, maquinou, tipo, é aquele crime que o pessoal fala com quê de crueldade, né? Armado, pensado e tudo. E a gente não faz isso não? Lembra quando Jesus disse, ouvires o que foi dito, não matarás? Eu, porém, vos digo que quando você chamar o seu irmão de idiota, você o matou? Existem outras formas de matar. O matar aqui é o extremo, porque o matar da cadeia. Naquela época dava confusão. Aqui vai dar cadeia, você não vai matar. Mas existem outras formas de a gente matar uma pessoa. Existem outras formas de nós maquinarmos situações para machucar as pessoas que nos feriram, que nós não conversamos, que nós não colocamos a coisa em cima da mesa, que nós não colocamos o sentimento. Aconteceu o transtorno lá, foi lá, deu um cala-boca, jogou, é teu irmão, cala-boca, não faz confusão, fica por aí, não trata, não conversa, não resolve. 2 anos depois, e pastor, o senhor está rogando praga mesmo, né? Não, estou não, eu estou alertando. Eu estou alertando. Precisamos aprofundar as nossas conversas. Precisamos aprofundar as nossas conversas. Precisamos abandonar nossa covardia, sairmos da superficialidade e aprofundarmos as nossas conversas. Mas aí eu faço uma pergunta e com isso eu vou indo, porque tem 2 objetivos nessa palavra de hoje. Um era intrigar você assim, para que você não ficasse sem conversar. E que você abrisse espaço para que os outros falem também. Porque às vezes você não conversa e nem deixa ninguém falar. Nem você fala o que está sentindo,
fica por trás de uma casca dura e nem deixa ninguém falar. Porque essa casca dura também é um cala-boca. Meu primeiro objetivo era esse, tipo, galera, não dá certo não conversar, o silêncio não perdoa. Atingi esse objetivo, mas eu não queria deixar vocês no escuro. Talvez a gente precise voltar a conversar sobre isso outras vezes, mas não queria deixar no escuro. Queria trazer aqui e responder rapidamente a pergunta: como criar uma cultura de conversa? Como criar uma cultura de conversa dentro de casa? Como criar? Eu vou colocar 3 coisas muito simples do Evangelho, para você começar a aplicar no seu casamento, na sua vida, na sua família, na sua relação com seus filhos. A primeira é: ninguém aqui é Deus. Parece óbvio, né? Mas é onde nós mais caímos. Ninguém aqui é Deus. Isso precisa ser dito dentro de casa. E aí, galera, ninguém aqui é Deus. Ninguém aqui é Deus. Porque assim, a gente olha para as famílias e às vezes a gente olha assim: o Deus ali é ele. O Deus ali é ela. O Deus ali são eles, né? Os pequenos, né? O Deus ali é o filho. A gente precisa dizer: ninguém aqui é Deus. Ninguém aqui é Deus, nós somos todos iguais. Nós somos todos pecadores. A gente precisa nivelar isso. Ah, mas nivelar perde autoridade. Estou falando de autoridade, estou falando de valor, de identidade. Ninguém aqui é Deus. Você é tão pecador quanto seu filho. Você é tão pecador quanto sua esposa. Você é tão pecadora quanto seu esposo. E filhos, vocês são tão pecadores quanto seus pais. Porque ninguém aqui é Deus. E a gente precisa primeiro passar a régua, para que essa conversa encontre um lugar. Porque se tem alguém como Deus, a conversa não surge. O N. Jacobson, naquele livro Deus Me Ama, ele diz que toda vida que Deus foi se apresentar ao povo, o povo se escondia, tirava a sandália, e ele diz que Jesus era Deus disfarçado. Ele trabalha um conceito de Jesus como Deus disfarçado. Ele se disfarçou de ser humano, ele se esvaziou-se a si mesmo, para que ele pudesse chegar perto de nós sem nós nos escondermos, sem nós não nos mostrarmos como nós somos. Tem religião que é assim, leva as pessoas a se esconderem. Tem família que é assim, tem um Deus lá que está calando na boca de todo mundo. Ninguém é Deus aqui. Isso é uma frase para ser dita dentro de casa. Ninguém aqui é Deus. Aí eu vou ler Jó 33, 6 a 7. Olha que, volta aí um pouquinho, Abelardo. Esse texto aqui, Jó tem aquela história dele toda, tá? Sofreu, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, morreu todo mundo, ele adoeceu, ele ficou lá no lugar do sofrimento dele, foram os amigos dele lá aconselhar ele, só fizeram julgar ele. Aí chegou Eliú. E quando Eliú chega para conversar com Jó, o que é que Eliú diz? Jó 33, 6 e 7. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Eliú sabia que para estabelecer uma conversa com Jó, a primeira coisa que ele precisava fazer era chegar e dizer: Jó, cara, relaxa. Eu sou pecador igual a você. A gente não tem diferença nenhuma diante de Deus. Eu fui feito do barro e você também. Não existe motivo de você ter medo de mim. Fale o que está acontecendo com você. Esses 2 versículos foram 2 versículos, esses 6 e o 7, foram 2 versículos para mim, no ano passado, que foi uma grande descoberta minha, pessoal, na pandemia. Foi encontrar esses 2 versículos. Eu já tinha passado por eles e não tinha visto. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não lhe devo inspirar temor. E a minha mão não há de ser pesada sobre você. Isso deixa o outro, isso prepara o outro para falar. Dizer: eu não sou Deus, eu sou igual a você. Um pai dizendo isso para um filho.
Um marido dizendo isso para uma mulher. Um irmão dizendo isso para o outro. Ninguém aqui é Deus. Segunda fala. Primeira coisa é isso, tá? Ninguém aqui é Deus. Como criar uma cultura de conversa. A segunda coisa é ninguém aqui é juiz. Se ninguém aqui é Deus, ninguém aqui é juiz. Ninguém aqui é juiz. Quando eu digo que eu trago os princípios do Evangelho para a gente aplicar dentro da nossa casa, que às vezes a gente está achando que a gente vai resolver os problemas da nossa casa quando a gente resolver as autoridades. Se a autoridade fosse solução para os problemas de uma casa, nós não teríamos em gerações passadas tido nenhum problema em nossas famílias. Aí hoje parece que todos os problemas é só falta de autoridade. E quando tinha autoridade, resolveu? Vamos aplicar o princípio do Evangelho? Porque o que a Bíblia diz em Mateus 7, 1 e 2? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Tiago ainda fala sobre isso e diz: irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Qual tem sido nossa postura diante das fragilidades das pessoas da nossa casa? Eu digo que às vezes a pessoa faz uma coisa errada ou cai, e aí quando ela se levanta para poder dizer, olha, eu fiz isso, tal, sabe, um filho que fez uma besteira, veio falar com o pai, e de repente ele não encontra ali um igual pecador, ele encontra ali simplesmente um juiz, e age, sabe, numa coisa severa, sem absorver aquela fragilidade. É como se você estivesse brigando, batendo para quebrar a fragilidade. Você vai destruir a pessoa. Interessante que Jesus não fez isso, né? Porque quando chegou para aquela mulher, onde estão os que te condenam? Nem tampouco eu te condeno. Ele deixou de confrontar a mulher? Não, mas ele fez isso num ambiente de julgamento? Pelo contrário, ele rebateu aqueles homens que estavam jogando pedra naquela mulher porque ela adulterou. Estava jogando pedra naquela mulher, todo mundo. Ele começa a escrever o pecado daqueles caras lá, dizendo, olha, vocês não são juiz de ninguém. Isso não quer dizer que a gente não vá conversar sobre o que é certo, que a gente não vá conversar, que a gente não vá trabalhar com disciplina, que a gente não vá corrigir. Mas não pode ser neste clima de juiz e de Deus. Você precisa se colocar nessa relação também como alguém vulnerável. E passivo, de erro. Se você não se coloca dessa forma, você está sendo juiz e está sendo Deus. Por último, como criar uma cultura de conversa? Há espaço para o perdão. Eu reformulo isso aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que não há chance sem perdão. Não há saída sem perdão. E se não há uma atmosfera de perdão, quem é que vai falar o que está sentindo e o que não está sentindo? Se o lugar que você tem para deitar é como uma pedra, quem é que vai se jogar nesse lugar? Ninguém. Perdão precisa ser um valor da nossa casa. A gente tem muito, né, os valores da família, né? E aí o pessoal às vezes diz assim, lá minha família é tão bonito, minha família tem um valor de falar sempre a verdade. Falar a verdade. Achei isso um valor fantástico.
A gente precisa instalar o valor do Evangelho, não apenas de falar a verdade, mas também de perdão. É dizer, há espaço aqui para perdão. A gente tem medo disso, porque a gente acha que abrir espaço para o perdão é convidar o outro a pecar. A gente acha que abrir o espaço para o perdão é deixar fácil para a pessoa pecar. Como se isso resolvesse. Quanto mais tempo eu vou vivendo, mais pessoas eu vou acompanhando, mais experiências pessoais eu vou tendo na vida, eu vou descobrindo de que o ambiente de perdão, ele não é uma licença para cair, para pecar. Mas ele é uma segurança para a gente continuar agindo na verdade. Porque se o ambiente de perdão não existe, a verdade ela se torna insuportável. E nós vamos para o silêncio, nós vamos para as negações, nós vamos para as mentiras. Mas quando vem o perdão prepara um espaço para a verdade. Oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois que Absalão matou seu irmão, diz lá no versículo 37 que Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, e o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gessur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amnon. Continuação dessa história é outra tragédia. Porque depois que quando Absalão volta, porque o rei deixa ele voltar, ele volta, mas eles não se falam. Não teve perdão, não teve conversa. E o silêncio não perdoa. Eles ficaram sem se falar. Absalão passa um tempo sem poder entrar nem na terra do rei. Depois ele recebe permissão para ir, mas ele não ia na casa. Eles não conversavam. E Absalão começa a maquinar contra o pai. Começa a levantar um exército contra o pai. E no final, defensores do pai matam o outro filho. Não teve perdão. Não teve conversa. Era o silêncio, a covardia do silêncio, que não tratou nada. Depois de 2 anos, matou Amnon. Depois de 3, voltou para a casa do pai. Depois de mais 2, é morto outro filho. Não há saída sem o perdão. É preciso conversar. O silêncio não perdoa. Precisamos sim reconhecer e criar uma cultura de conversa dentro da nossa casa, sabendo que ninguém é Deus, que ninguém aqui é juiz, e de que não há saída sem o perdão. Que se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que em família nós vamos nos machucar muito. Muito. Por isso não há saída sem o perdão. Amém?